No século XVII, na cidade de Loudun, na França, freiras disseram estar sendo possuídas por demônios e alegaram que o responsável era alguém de dentro da própria Igreja Católica. Esse acontecimento histórico é muito conhecido como as Freiras Possuídas de Loudun. Porém, quando a gente vai pesquisar sobre o caso, percebe-se que se trata de uma grande conspiração e que, na verdade, o sobrenatural se fez de maneira mais sutil do que as tais possessões. Entretanto, ele foi implacável com os mais envolvidos na trama. Me acompanhe nessa história absurda e que tem um final inesperado. Olá, tudo bem? Eu sou a Nazaré e se você gosta de mistérios, casos sem solução, sem uma explicação comprovada ou histórias que vão além da nossa compreensão, seja bem-vindo. Já vou aproveitar para pedir o seu like, para se inscrever, para ativar o sininho, pois com essas simples ações você já está ajudando a divulgar o canal. E vamos ao que interessa. Tudo começou em 1617, quando o padre Urbain Grandier chegou à paróquia Saint-Pierre de Marché, na cidade de Loudun, na França. O padre Urbain vinha de uma família importante, rica e teve uma ótima educação com os jesuítas. Além disso, a sua aparência física chamava muito a atenção das mulheres. E ele não tinha assim, um comportamento adequado. Digamos que ele não tinha um comportamento do que se esperava de um sacerdote. Inclusive, ele era contra o celibato. Aí o padre Urbain seduziu a filha do procurador real, a Filipa Tricam. E desse envolvimento resultou em uma gravidez que ele não assumiu a criança. E nem poderia, pois se ele assumisse a paternidade, sofreria punições severas e perderia o seu cargo. Mas na época era comum os padres sustentarem os seus filhos às escondidas desses desenvolvimentos amorosos e aí os chamarem de sobrinhos e sobrinhas. Mas o padre Urbain nem isso fez em relação à gravidez da Filipa. E depois ainda se envolveu com a filha dos nobres mais ricos da província, a Madeleine Borroux. As aventuras amorosas do padre Grandier e seu comportamento muitas vezes prepotente e arrogante lhe renderam muitos inimigos. Ele chegou a ser preso em 1629 por imoralidade e no dia 3 de março de 1630 foi considerado culpado de todas as acusações e a sua pena foi de se afastar das suas funções como padre durante 5 anos. Ele se desesperou e apelou para os seus amigos influentes, que fizeram pressão sobre o bispo e este então acabou cedendo e o absolveu de todos os crimes. E aí tudo parecia ter se resolvido, porém mal sabia ele da armadilha que estava por vir. O ano agora é 1632, ainda na cidade de Loudun, em um tranquilo convento da Ordem das Ursulinas e dirigido pela Madre Superiora Jeanne des Anges, onde um estranho evento aconteceu. Primeiro, as freiras começaram a relatar a presença de um homem misterioso nos arredores do convento, ou seja, do lado de fora. Depois, com o tempo, esse homem passou a ser visto perambulando dentro do convento, inclusive nas dependências pessoais. As freiras relataram que inicialmente parecia ser uma figura amável, até que uma certa noite, uma noviça de 14 anos acordou aos gritos, dizendo que o tal homem misterioso tinha se materializado no quarto dela, sussurrando propostas indecentes, o que deixou a menina em choque. Então, uma varredura foi feita pelo convento, mas nada foi encontrado. E aí, por causa desse evento, a madre mandou fechar os portões e proibir a entrada de qualquer um. Essa decisão de nada resolveu o problema, porque as freiras continuaram a ver o homem perambulando dentro do convento e cada vez mais com uma frequência maior. E a sua aparência foi tornando-se assustadora. E para piorar, as freiras começaram a ter convulsões, é, rolavam pelo chão, diziam palavrões, falavam um idioma desconhecido e às vezes entravam em transe.
Para lidar com essa situação, a Madre Superiora ordenava que elas ficassem trancadas em seus quartos. E um dia, no meio desse caos, em uma dessas crises, uma freira fez uma acusação muito séria. Ela disse que o responsável por todo aquele tormento era o padre Yorban Grandier. Logo, boatos sobre o padre começaram a circular pela cidade, dizendo que ele tinha sido adepto da magia negra na sua juventude, que tinha feito um pacto com o demônio e que, na verdade, a sua devoção religiosa era uma farsa. Também espalharam que ele tinha ataques e falava línguas estranhas. Até mesmo a Madre Superiora, Jeanne des Anges, afirmou que era tentada pelo padre em sonho e, por causa disso, ela fazia penitências e flagelações. Não demorou muito para as outras freiras alegarem o mesmo. Então, um sacerdote de nome Canon Mignon, que odiava e invejava o padre Grandier, junto com seu assessor e também padre Pierre Ribard, viram nessa histeria coletiva a oportunidade de se ver livre de vez do padre Grandier, promovendo um grande espetáculo de encenações. Os dois, então, passaram a fazer sessões de exorcismos na Madre e nas outras irmãs do convento. Ao perceber o risco que ele estava correndo, o padre Grandier tentou desmascarar os seus acusadores e apelou para o arcebispo de Bordeaux, que enviou um especialista para investigar a situação. O parecer do especialista foi que não encontrou nenhum indício de que estava acontecendo algo de errado no convento e, portanto, foi ordenado que dessem fim às sessões de exorcismo e que as freiras fossem mantidas em isolamento. Mais uma vez, tudo levava a crer que o padre Yorban Grandier tinha se livrado de outro problema. Ledo engano do sacerdote, pois os seus inimigos estavam definitivamente decididos a acabar com ele, recorrendo a outro plano de difamação. Mas dessa vez, as acusações foram feitas diretamente para o poderoso cardeal Richelieu, que já tinha tido desentendimento com o padre no passado. E aí os adversários de Grandier fizeram chegar ao cardeal falsas declarações do próprio padre, confessando que ele praticava bruxaria. O cardeal, então, organizou uma comissão liderada por Jean Loubard-Demont, que era amigo dele e também era parente da Madre Superiora, Jeanne des Anges, para investigar o caso e para prender Grandier por feitiçaria. Com isso, as freiras foram exorcizadas novamente por um outro grupo de exorcistas que vieram nessa comissão liderada por Jean Loubard-Demont. Só que dessa vez os rituais foram realizados publicamente, diante de milhares de pessoas, muitas vindas de províncias distantes. Um verdadeiro espetáculo. A imagem do padre Grandier foi exposta e, por causa das acusações feitas pelas freiras, o povo ficou com ódio dele. Os exorcismos, realizados a céu aberto, geraram uma histeria na cidade e, sugestionadas, outras mulheres passaram a se comportar iguais às freiras possuídas. Além disso, cada vez mais e mais demônios se manifestavam. Um padre de nome Goul apresentou um documento afirmando que era a prova do pacto entre o padre Grandier e o demônio Asmodeu. Nesse documento tinha a assinatura do padre em sangue e vários nomes de entidades das trevas. O padre Goul contou que ele descobriu esse documento por intermédio de Asmodeu. Mas como que isso aconteceu, não se sabe. Futuramente, o tal documento, a prova do pacto, veio a ser desmentida por historiadores que provaram que a letra era da Madre Jeanne des Anges. Durante uma certa noite, o padre tentou fugir, mas foi pego. Em 7 de dezembro de 1633, ele foi preso e sua confissão foi obtida por meio de muita tortura. Foi queimado, teve as pernas e pulsos quebrados, entre outros tipos de perversidade.
E durante esse período em que ele estava sendo torturado, as freiras, talvez por remorso, tentaram defendê-lo. A Madre Superiora chegou a dizer que uma injustiça estava sendo cometida e que o sangue de um inocente estava sendo derramado. Por conta disso, uma nova comissão foi organizada para avaliar novamente o caso, porque eles acreditavam que a madre tinha mentido sobre o padre e agora, por arrependimento, estava tentando salvá-lo da fogueira. E a comissão chegou à conclusão de que tudo não passou de uma farsa, pois quando as freiras foram interrogadas novamente, muitas admitiram que tudo não passou de uma encenação, né? E que elas foram instruídas pela Madre Superiora Giane des Anges. Apesar da sua inocência comprovada, ele foi julgado e condenado à morte no dia 18 de agosto de 1634 pelos seus inimigos. Seus bens foram confiscados e uma placa de bronze foi confeccionada contendo seus supostos atos malignos. Essa placa, posteriormente, foi colocada no convento da Ordem das Ursulinas. Um outro detalhe chocante foi a forma como ele morreu. A pena do padre era primeiro ser enforcado e depois ser jogado na fogueira. Porém, na hora H, no dia da execução em praça pública, o seu executor resolveu descumprir o procedimento e o queimou vivo na fogueira. Dizem que depois desse episódio, os exorcismos duraram ainda mais um mês, mas o povo já não tinha mais interesse naquelas encenações. Logo, logo as possessões pararam. E a explicação que a Madre Superiora deu foi que ela fez uma promessa para São Francisco de Sales, né, no túmulo de São Francisco de Sales, para que as possessões terminassem de vez. Mas a história não acabou. Os envolvidos no caso tiveram um final doloroso e foram afetados de formas diferentes. O padre Jean-Joseph Sirhan, por exemplo, alegava estar sendo atacado por demônios, ficou perturbado e teve que ser afastado das suas funções. Padre Lectance ficou cego 1 ano depois dos eventos de Loudun e afirmou que a última visão que ele teve foi o fantasma do padre Grandier. Já o padre Tanquila faleceu de uma doença devastadora. O médico que participou da farsa e disse ter visto as marcas do demônio no corpo do padre Grandier teve várias doenças, sofreu com as enfermidades e também com remorso. Já o carrasco do padre perdeu a vida afogado de uma forma muito estranha. Os exorcistas que participaram da mentira contavam com frequência estarem sendo assombrados pelo espírito do padre. E, de acordo com os relatos de outras pessoas, um após o outro perdeu a vida. Todos acreditavam que tinham sido amaldiçoados por condenarem o padre Urbain Grandier injustamente. E parece que a única que não foi punida foi a madre. Teria sido por causa do seu arrependimento? Nossa história chegou ao fim. Peço desculpas pela confusão que eu fiz, porque depois que eu gravei tudo é que eu notei que às vezes eu falava o nome do padre Grandier e às vezes Grandier. Muito obrigada para você que ficou comigo até o final do vídeo. Se não deu like, dá agora, compartilha com os amigos e comenta se você acredita que o padre voltou do além-túmulo para se vingar. Um abraço e até a próxima.